Bem-vindo ao meu canal de astrologia tradicional. Eu sou Célio Barros e esse é mais um vídeo da série Pergunte ao Astrólogo. Marina Antunes. Quais são os sinais de que uma pessoa vai passar dos 12 anos de idade? Um sol peregrino é mau testemunho para a saúde? O pai e o marido de alguém? Tá, vamos tirar essa questão pai e marido porque isso não cabe nessa pergunta. Para avaliação se a pessoa vai passar dos 12 anos de idade faz parte do cálculo do tempo de vida. E a gente começa fazendo esse cálculo buscando um Hilleg no mapa. O Hilleg tem que ser ou o Sol, ou a Lua, o Ascendente, ou a parte da fortuna. Há também quem insira nesse cálculo o uso da Sun, Sigig Antinativitatem. Não sei se minha pronúncia está certa nisso, não sei latim. Mas que é o ponto onde aconteceu a última lunação antes do nascimento da pessoa, seja ela uma lua cheia ou uma lua nova, sendo a lunação de lua nova chamada de mapa conjuncional e a lunação de lua cheia chamada de mapa prevencional. Isso altera a hierarquia na hora da escolha do candidato a Hilleg. Eu não vi nenhum mapa cuja lunação fosse o Hilleg do mapa. Pode ser só uma coincidência, mas eu só posso falar da minha experiência. Se a pessoa não tem um Hilleg, ela dificilmente vai passar dos 12 anos de idade. Isso a gente tem que colocar em consideração que é uma avaliação de mapas tradicionais de autores que escreveram numa época que a gente não tinha a tecnologia que tem hoje. Mas ainda é fácil de ver que as mortes prematuras são geralmente de crianças que não têm um Hilleg no mapa. Aí você pergunta se um sol peregrino é um mau testemunho para a saúde. Sendo o sol um dos possíveis pontos elegíacos, sim, mas não é um mau testemunho específico que vai desequilibrar todo o mapa. Como tudo, a gente tem que fazer uma análise completa, detalhada. Então, óbvio que ter um sol debilitado numa casa ruim, mal aspectado por um maléfico, vai trazer complicações. Mas se essas complicações vão ser suficientes para afetar toda a saúde da pessoa, aí é muito pouca informação para poder dizer isso. O Rodrigo comenta, obrigado pela resposta. No entanto, quando perguntei sobre a aversão, eu queria, na verdade, era perguntar sobre a noção de signos inconjuntos, que não se aspectam. Vejo gente chamar os signos inconjuntos de aversão. Essa curiosidade apareceu por causa de um artigo que li sobre aversão, em que o autor disse que caso o regente de uma casa não a aspecte, o tema da casa tende a ser bizarro. Se não me engano, o autor usou muito retórios como referência. O único termo que eu vi em relação à aversão tem a ver com as recepções por debilidade. Nunca ouvi relação disso em referência a signos inconjuntos, então não posso te falar nada. Essa realmente eu vou ficar devendo. Inclusive, isso me deixou curioso sobre esse autor Retórios, que eu também não conheço. Célio, no livro do William Lilly, ele fala dos signos em ascensão reta e longa e de curta e oblíqua. Eu nasci em um horário que fica entre dois curtos, peixes e Áries, e nos sites sempre dá que meu ascendente está nos últimos graus de peixes, mas estudando sobre o corpo físico de uma pessoa com esse signo no ascendente, considerando o signo do dispositor, em nada fala sobre meu corpo físico. Mas quando analiso Áries, a descrição é muito certeira tanto no corpo quanto até nas marcas e cicatrizes na face. É possível que haja esse erro por parte dos sites por considerar cada ascendente com 2 horas exatas? Não, é muito mais possível que haja alguma pequena diferença no seu horário de nascimento. É para isso que a gente usa técnicas de retificação de horário de nascimento, e uma das técnicas auxiliares para isso, principalmente nesses casos onde a pessoa pode estar no final, o ascendente no final de um signo, no começo de outro, é exatamente checar essas questões da forma como você descreveu. As marcas na face, no corpo, inclusive na própria lista de eventos para se usar na retificação, todos os eventos que aconteceram ao longo da vida da pessoa e como que ela vivenciou cada um desses eventos. Uma cirurgia no pé, um assalto, um divórcio, um início de relacionamento, admissão ou demissão de emprego. Todos esses tipos de eventos eles são indicados pela progressão do ascendente, seja ela direta ou conversa, que também alguns conhecem como pré-natal, e a gente vai vendo que alguns aspectos que vão se formando a partir desses eventos vão marcando ciclos e promessas importantes que aparecem no mapa da pessoa, principalmente em referência a planetas angulares, quando existem esses planetas no mapa. Isso, somado com as descrições de característica física, ajudam a tirar esse tipo de dúvida. Bianca Calderon. Olá, Célio, tudo bem? Estou morando na Espanha
e vi que o sistema Plácidos torna signos interceptados, mas o Alcabitos não. Cada sistema de casa vai funcionar como a explicação que eu já dei de sistema de divisão de pizza. Você pode escolher argumentos para justificar o sistema que você vai dividir a pizza. Pega o pedaço maior quem for mais rápido, quem chegar primeiro, ou a pizza vai ser dividida em pedaços idênticos para todo mundo, ou o pedaço vai de acordo com o que cada um consegue pagar, ou de acordo com a fome de cada um, ou de acordo com a gula de cada um. Todas são justificativas plausíveis, e o que é mais importante é saber qual é a sua necessidade, a questão de adequação. Eu já vi um ou outro mapa usando o sistema Alcabitos, mas nunca trabalhei com ele, então não posso opinar sobre isso. Mas, de novo, eu vou insistir, a interceptação não altera nem invalida um mapa. Ela pode, aparentemente, trazer uma sensação de desconforto para a gente que vai ler o mapa, pelo fato de repente, se preocupar, por exemplo, uma casa 5 que abra em Câncer e a 6 que abra em Virgem e, de repente, o Sol não rege casa nenhuma, mas isso também vai depender da técnica que você vai seguir. Se você vai seguir, por exemplo, pela técnica de Bohan, ele vai considerar o Sol como corregente da casa 5, porque Leão está inteiro dentro daquela casa. Então, assim, são tantas variáveis, não é para a gente se preocupar. O fato de existir uma interceptação não é motivo para alarme. No máximo é motivo para um pouco mais de preocupação da nossa parte, com o cuidado que a gente tem que ter na hora de ler o mapa. Mas essa preocupação ela tem que existir em todos os casos. A gente não pode entrar numa zona de conforto de achar que tem que ser tudo mais simples. Tudo tem que ser melhorado e simples no sentido de qualidade de interpretação e objetividade na hora de passar a informação para o cliente. Mas a gente tem que dar sempre o nosso melhor. Então a gente não pode se sentir intimidado, às vezes, por um mapa ter até 2 ou 3 signos interceptados numa casa, como acontece aqui na Noruega, onde eu estou. Marina Antunes, esse negócio de sistema de casas é complicado. Quando o mapa é daqui do Brasil é tranquilo, mas aí onde você mora, sugiro um vídeo sobre isso. Sim, essa é uma boa ideia. Eu penso em pegar alguns mapas horários que eu fiz aqui que tem 2, às vezes até 3 signos interceptados dentro de uma mesma casa. E vocês vão ver que não é o fim do mundo. O mapa se responde muito bem. Você consegue chegar no resultado, você consegue entender a análise. Ele pode apavorar um pouco pelo visual, mas a gente não pode fazer um drama por conta disso. Diego Fernandes, Marte conjunto Saturno em Áries ainda na 1, quadrando Lua em Capricórnio ainda na 10, a ação fica responsável, vai sempre causar conflitos indesejados. Isso do jeito que você aborda tem um viés mais psicológico. A astrologia tradicional ela até pode abordar em relação a questões psicológicas também, mas a grande ponte para a gente fazer a avaliação mais comportamental e psicológica para a astrologia tradicional é a Lua. O simples fato da Lua estar exilada em Capricórnio já indica uma questão mais complicada de se lidar com o emocional. E cada um vai resolver isso de uma forma. A maioria dos casos que eu vejo, as pessoas com Lua em Capricórnio só vão se sentir felizes, satisfeitas emocionalmente quando elas se sentem úteis, produtivas. E eu tenho visto isso mesmo em mapas que eu tenho lido com gente com Lua em Capricórnio, principalmente agora, né, que quase todo mundo está apanhando com o trânsito de Saturno aí. Então é sempre quando a pessoa está apanhando com o trânsito de Saturno, seja na Lua, no ascendente, no regente do ascendente, no Almuta em Fígures ou no Hilek, aí é o momento dessas pessoas me procurarem. Então a quantidade de gente com esses pontos sensíveis em Câncer e Capricórnio que tem me procurado desde dezembro de 2017 é enorme. Antes era o eixo Gêmeos e Sagitário e assim por diante. Agora, dizer a ação responsável, conflitos indesejados, como eu falei, isso tem mais a ver com uma visão psicológica que está associada à astrologia moderna. Eu trabalho com tradicional, então não assim, posso até comentar alguma coisa em relação a isso, mas teria que ver o mapa por inteiro e, como eu já falei, eu não faço análise de mapa ou de trechos de mapa das pessoas aqui. Eu sempre vou puxar a ideia para tirar dúvidas sobre um viés mais técnico e geral. Pereceu? Não, tá com PH, deve ser fereceu. Enfim. No caso de natividades com casas interceptadas, não seria interessante fazer uso de signos inteiros ao invés de quadrantes? Nossa, o pessoal tá querendo falar sobre casa mesmo. Legal. No último Pergunte ao Astrólogo, número 31, eu já respondi uma coisa bem parecida com isso, mas tudo bem, é interessante poder reforçar esse tema. Questão de signos inteiros, eu tenho uma observação pessoal que eu já compartilhei com alguns outros colegas astrólogos que
concordam em parte com essa visão. O sistema de signos inteiros vai mostrar o conjunto de tendências num plano ideal. E o sistema de quadrantes vai mostrar o conjunto de tendências, incluindo os obstáculos no meio do caminho. Isso faz com que não seja uma coisa comparativa de quem é o melhor, e sim qual se adequa mais à sua necessidade. Você quer saber qual é o seu conjunto natural de tendências, independentemente do tipo de obstáculos, ou você quer saber uma visão mais mundana aplicada a tudo que você vai ver no seu cotidiano? E essas coisas não são excludentes. Então não faz sentido fazer uma análise comparativa de quem é o melhor. Marcelo Augusto. E aí, fera, beleza? Quando você tem 5 planetas visíveis em algum signo, isso indica que toda a sua vida estará desafiada ou facilitada pelas características daquele signo. E da mesma forma que se tem facilidade em receber bênçãos, as perdas também em relação ao signo, sendo que toda vez que um planeta faz quadratura ou oposição, ele acaba acionando todos os planetas de uma só vez, isso também afetando todo o mapa, não é? Ok. Numa visão muito geral e superficial, concordo sim, mas a gente tem que ir mais a fundo nisso. Vai depender da qualidade dos planetas que estão lá dentro, da dignidade que eles têm, de como são as recepções, que casa que eles estão, enfim, quem é o Hilleg, quem é o Almuten, se tem estrelas ajudando ou não. Então, mesmo que você tenha tudo aparentando não ter 2 assuntos, que é uma expressão que eu gosto de usar bastante, né? Às vezes você só tem um assunto no mapa, tudo aponta para aquela direção, mas mesmo assim você tem tudo apontando para uma direção e a pessoa pode ainda assim diversificar em várias áreas. Acontece um pouco no meu mapa, eu tenho um conglomerado de coisas em aquário e eu trabalho não só com astrologia, principalmente com astrologia, mas também trabalho como técnico de som, como músico, tenho formação em contabilidade. Então, mesmo tendo, digamos, um afunilamento numa determinada direção, tive uma vida relativamente diversificada em termos de interesses, de formação e de momentos mesmo, com enfoques variados ao longo das últimas 2 décadas. Então é difícil a gente sair sentenciando por conta de uma análise geral e distante do mapa como um todo. A gente tem que chegar no mapa como um todo como uma conclusão final, e não como bater o olho, já viu que está tudo acumulado e já sair sentenciando. Não funciona desse jeito. Tem uma outra coisa interessante para comentar disso também. Se você tiver, por exemplo, seu mapa espalhado só em signos cardinais, cada vez que você tiver um trânsito de Saturno em qualquer um dos signos cardinais, ele vai fazer oposição, conjunção ou quadratura com o que tiver em todos os outros. Então não precisa às vezes ter tudo concentrado num ponto só do mapa. Você já vai sentir o impacto daquele trânsito dependendo do tipo de configuração. Mas isso não é uma questão de melhor ou pior. Pode no máximo ser um indicativo de intensidade, mas como eu já comentei no vídeo anterior, vou deixar o card aqui, já falei sobre a importância dos ciclos neutros. E um ciclo neutro é sempre uma coisa que a gente nunca dá muita atenção para ele. A gente tende a enxergar isso como marasmo e sempre a ver a coisa mais polarizada. Esse ano a gente tem direções e trânsitos que favorecem um ponto do mapa e que desfavorecem outro ponto, e esquece que um ponto neutro, ele é como uma folha de papel em branco. A gente pode fazer tudo o que a gente quiser, porque a gente não vai ter interferência atrapalhando e também não vai ter nada ajudando, o que também é ótimo para a gente perceber qual é o nosso poder de alcance e de realização sem interferência externa. E a partir disso, a gente consegue gerar um extra, uma reserva para poder enfrentar um ciclo ruim e para poder tirar mais proveito de um ciclo bom. É isso, espero ter explicado de uma forma fácil de entender. Se curtiu, já clica no joinha, se inscreve no canal e clica no sininho para receber notificações quando houver próximos vídeos. Se quiser marcar uma consulta comigo, o link para o meu site está aqui embaixo na descrição do vídeo. Até o próximo vídeo.